Vamos lá. Então, voltando aqui, a gente veio falando de como forma a reação álcool agregado e paramos nesse texto aqui a hora que a gente começou a gravação, né? Então, a norma estabelece esses requisitos aí para os agregados, para a gente utilizar, né? Então, isso traz uma certa não, uma total garantia para nós que a gente pode seguir com aquele agregado. Para que tenha a reação álcool agregado, a gente tem que ter esses três elementos. O agregado tem que ser reativo. Se for um agregado inerte, não vai acontecer. Mas o agregado tem que ser reativo, ou seja, não passou lá na peneira dos ensaios, né? A gente não verificou, trouxe para nosso concreto um agregado reativo. Os álcalis que estão presentes lá no nosso cimento, e aí eles estão presentes mesmo, não tem como tirá-los, e a água. Se não houver água, a reação álcool agregado ela não vai acontecer, né? Mas a gente tem a água na mistura do concreto, né? Então a gente tem que eliminar, no caso, é o agregado reativo. A única jeito da gente mitigar este problema é com isso, né? Eliminando o agregado reativo. Então vocês imaginam, por exemplo, depois de um concreto endurecido, um pilar, lá no 10º pavimento, não vai ter contato com a água. Então, não vai ter como ter essa reação álcool agregada. Mas o risco lá nas fundações, ele é grande, né? Porque o concreto, ele chega no ponto de cura, mas às vezes, pela retração do concreto, teve uma fissura, entra uma umidade, aí pronto, tem água lá dentro. Se o agregado for reativo, essa reação álcool agregada ela vai acontecer e ela não para, ela não é estanque. Ela vai progredindo durante a vida. Enquanto tiver material, ela vai tendo reação química. Então, nós precisamos dos três elementos aí: água, álcalis e o agregado reativo. A gente tem três formas, né? Essa reação álcool agregada, ela se apresentam de três formas: a reação álcali-sílica, a reação álcali-silicato, que as duas são semelhantes, mas a gente vai explicar separado as duas, e a reação álcali-carbonato. A reação álcali-carbonato, no Brasil, nós não tem essa referência que tenha ocorrido, mas fora do Brasil acontece, tá? É muito mais por conta dos nossos minerais, né? Então, a reação álcali-sílica, né? A sílica, a areia é uma sílica, né? Então, lá dentro da areia, a gente tem quartzo, dentro do nosso granito, quartzo, feldspato, mica, né? E a sílica na areia, né? Então, a sílica, ela é essa forma. Originalmente, você tem lá uma molécula de sílica, ela tem o SiO4, então você tem 4 moléculas de oxigênio e uma molécula de silício. Tá? Então, você tem uma de silício, normalmente no centro da molécula, geometricamente, né, cristalizado, e orbitando, ligado na cíclica, mais 4 moléculas de oxigênio. Então, essa é a forma com que as sílicas se encontram na natureza e quando ela está estável, não tem elementos, porém ela tem aqui na órbita dela o oxigênio que pode se ligar em outros elementos, né? Então, o oxigênio, é O negativo, né? Toda vez que eu tiver um O, uma molécula onde eu tenho um ponto negativo, significa que ele está pronto para se ligar a outro elemento, né? Então, ou seja, tem uma deficiência na órbita, então ela pode se ligar a outro elemento. Então, é o que ocorre quando a gente, por exemplo, né, lá nos silicatos, né, dos álcalis do nosso cimento, a gente tem lá, tem sódio, tem potássio, tem cálcio no nosso material. Então, esse material ele acaba fazendo uma ligação iônica lá com o hidróxido, né? Então, lembra lá no começo que a gente falou que ela se liga
nos hidróxidos? Porque ele é negativo. Então, a sílica originalmente cristalizada, ela, se não houver contaminação com nada, ela não vai reagir. Mas ao par que tem uma contaminação, né, ou venha presente no nosso cimento, ela vai, na sua órbita lá externa, ela vai acabar fazendo uma ligação. E essa ligação, né, essa troca de íons e prótons, ela começa a gerar os gels que vai provocar a expansão. Então a gente tem, no caso aqui, essa que a gente marcou é o hidróxido de cálcio, né? E a gente tem depois também outros agentes contaminantes, que é o sódio e é o potássio. Então vai começar a se ligar junto com o oxigênio, que ele está pronto para se ligar em outras moléculas. Ó. Ele tem na sua órbita sempre elementos negativos para ligar. A turma que é mais ligada à química entende isso um pouco melhor aí. Quem nunca viu ou viu superficialmente não deve estar lembrando disso. Quando a gente lá na órbita, a gente não tem equilíbrio, né? Então, ou você perde elétrons ou você ganha elétrons, né? No caso aqui, ele está pronto para ligar, fazer uma ligação. Então, a gente pode ter os ataques das ligações de diversas formas até que você chegue lá na difusão, que é a formação do gel, né? Então, você tem todo um processo que vai acontecendo, passa para essa ligação e depois você tem essa formação, que é a difusão alcalina, né? E aqui começa a formação do gel. Então, enquanto eu tiver na minha órbita a sílica, né, reativa, né, ou seja, o oxigênio tem essa ligação negativa, enquanto eu tiver e houver lá no meu cimento, por exemplo, álcalis para poder fazer a ligação, essa reação, essa formação de gel, ela não vai parar, ela vai ser contínua, né? Então, por isso, e nas sílicas o que a gente tem é o SiO4 de montão. Quando ela não está equilibrada, você vai ter, quando ela é reativa, né, sempre vai ter na órbita lá o oxigênio negativo, ela vai sempre promover essa reação química. Então, ó, quando aqui é um cristal de quartzo, né, SiO2, é um silicato, né, o quartzo, lá na natureza, ele tem uma formação cristalina, a geometria dele é muito clara para todo mundo. A hora que você vê a mecanografia do material, ela é cristalizada, então ela tem um formato geométrico mesmo, que é repetitivo, né? Existe um padrão. Então, então ele está totalmente em equilíbrio, não tem como as reações químicas, né, no quartzo não vai haver, porque está tudo em equilíbrio, está cristalizado. Ao par que, por exemplo, lá nas sílicas, né, que formam o vidro, é a mesma ligação. Eu tenho no quartzo SiO2 e eu tenho no vidro também SiO2. Só que a forma de ligação, ela não é uma ligação geometricamente equilibrada. Então, aquele formato, a hora que a gente vai ver a mecanografia do material, ela é completamente amorfa. Então, eu tenho sempre elementos livres para fazer a ligação. Então, aqui eu estou dando exemplo de dois materiais para mostrar que eu posso tê-lo inerte, no caso do quartzo, e posso ter ele amorfo, no caso de algumas sílicas, né, que a gente encontra para a formação dos vidros. A sílica vai derretida, depois ela vai ser esfriada, passa o estanho, a gente viu lá como é que é a formação de vidro lá em materiais de construção. Só que a organização dos cristais, né, ele não tem uma ordem. Então, ela é amorfa. Então, vai ter sempre algum elemento que possa estar ligando a outro elemento. Então, tem elementos livres. Ao par que aqui ele está completamente ligado. Ó. Você não vai ter... Ó, tem as três perninhas, está ligado, ó, está ligado, ó, está ligado.
Então, todas elas existe a ligação. Então, nesse caso dos cristais, né, do quartzo, ele é um material inerte. Então, todas as ligações já estão feitas e ele está, como é que se diz, equilibrado. No caso de outros silicatos, a gente está mostrando aí mecanografia de um vidro, é um material completamente amorfo, não tem forma, né? Por isso que o pessoal até fala que o vidro, ele é muito mais próximo de um líquido, a gente viu lá esses materiais de construção, né? Do que realmente de um material sólido. Seria um líquido com viscosidade beirando ao infinito, né? Muito, baixa viscosidade. Então, que é uma imagem da reação, ó, eu tenho um agregado e lá internamente dele, ó, nos poros dos agregados, é formado um gel, e esse gel, ele é um gel expansivo. E por isso que racha, né, vai fazer as fissuras, estourar o nosso concreto. Então, ó, todo esse que está branquinho aqui são os gels que são formados, e aí ele tem uma hora que ele não vai expandir e vai estourar a peça, né? Então, essa parte amarela seria a pasta de cimento e onde está misturado ali a nossa areia, né? Que tem a reação da sílica. Aí a imagem para vocês, ó, de um bloco de concreto, é um bloco de fundação de uma ponte. Então, onde está totalmente fissurado devido às reações aí dos álcalis presentes no nosso cimento como um agregado reativo. Então, a gente está vendo aí essas fissuras, elas são nesse formato mapeado, porque as tensões são em todas as direções, onde ele encontra uma parte mais fraca, é onde ele vai fissurar. Então, você vê que o risco dessa estrutura fica imenso, né? Márcio, Sim. tem como evitar essa situação? E se ela já está instalada, como é que se deve prevenir ou tratar? Obrigado, viu, Márcio? Vamos lá. Essa é uma reação que ela não é estanque. Você não consegue parar a reação química. Tá certo? Tá. Prevenindo, a gente tem que ensaiar os agregados e o agregado tem que ser inerte, não pode ser reativo. Mas no caso que nós estamos olhando, aconteceu. Então, o que o pessoal. Aí, tudo que for fazer nunca vai ser definitivo. Esse bloco aí, por exemplo, vai ser monitorado a vida inteira, porque ele está cheio de fissuras. Você vai ter que calafetar essas fissuras para que a água não entre, porque aí você vai ter corrosão na armadura, vira outro problema. O que o pessoal faz? Encamisa, né? Às vezes passa uma barra. Vou tentar fazer aqui, apagar. Deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz aqui. De novo. O pessoal transversalmente vai passar uma barra de um lado ao outro. Saiu torto o meu desenho aqui, mas. E vai protender. A proteção, o que faz? Ela gera tensão de fora para dentro, ela tenta comprimir as fissuras. Conseguiu visualizar, Ivaldo? Sim, consegui. Então, você vai protender, e aí eu acho que só a proteção não vai te resolver. Aí você depois, tentar encamisar esse pilar, esse bloco, né, com um concreto novo, para poder, pelo menos, dar uma impermeabilizada nele, para não entrar água e não atacar a armadura, a corrosão, mas você não consegue parar as reações químicas lá dentro, elas vão continuar e vai gerando tensão nesses cabos, aí em tempos tem que ir lá inspecionar, vai virar um ponto de inspeção para a vida inteira. Tá, agora, se eu tirar um dos elementos que formam esse gel, por exemplo, a cal, né? Cal é cálcio. Que forma o gel são os álcalis, né, os metais alcalinos, né, o material presente no cimento, mas está lá no cimento. Eu tenho oxigênio, né? O oxigênio e água. Não, a água também, né?
Tem a água. E tem cálcio também, que é do cimento, é o cal livre, né? Cálcio livre ou cal livre? Não. Que ela vai ajudar a formar esse gel aí? O gel são os hidróxidos, tá certo? Então, você tem ó, esses hidróxidos, né, que são presentes lá, os hidróxidos alcalinos que são presentes no nosso cimento. Hidróxidos são que tem o radical OH negativo, tá Certo. certo? Então, eles vão reagir com os hidróxidos estão lá no nosso cimento. Uhum. Eles vão reagir com o agregado, por exemplo, a areia é sílica. Se ela for uma sílica ativa, ela vai reagir. Então, na verdade, os elementos eles são presentes nos materiais. Entendeu? Ó, esses materiais são os materiais, os metais alcalinos. Eles são presentes lá no nosso cimento, alguns deles, né? Estão lá no nosso cimento. Como é que você vai tirar ele do elemento cimento? Eu tenho cálcio lá, não tenho? Tá bem? Tem o cálcio, o magnésio, todos eles provocam essa reação. São os metais alcalinos, hein? O cálcio ele vai entrar nessa formulação aí do gel também, não? Ele entra na formulação do gel aqui, ó. Tá. Aqui, Ele ó. entra. Eu acho que foi o que eu criei. Hidróxido de cálcio. Mas o mais deletério é justamente o hidróxido de sódio e o hidróxido de magnésio, né? Deletar sim, mas tudo que provoca a reação e forma o gel, aí não importa, vai ser deletério, né? Pois é. Aqui eu tenho a presença de hidróxido de cálcio, que é uma das matérias para formar o gel e provocar aquela reação lá das fissuras, não é isso, Márcio? Isso, o Agora, hidróxido. Só para concluir aqui, se eu tenho um produto, eu falo isso porque eu represento uma empresa americana e ela está trazendo um material para o Brasil. Aí eu queria tirar essa dúvida com você. Ela utiliza esse cálcio que está aqui, o hidróxido de cálcio, no caso, na verdade, o cálcio, né? Porque o oxigênio ele fica lá ainda, e forma um gel inerte, não esse gel agressivo expansivo, mas ele forma um gel, um silicato modificado, que vai tampacionar as fissuras e vai parar essa reação desse gel expansivo. Assim, Você já viu algo parecido nisso, não? Eu não, assim, se a reação química está instalada, não vai ser esse gel que vai parar a reação química. Não é, ele não é um gel, ele é um componente, ele é um silicato modificado, em que ele retira esse cálcio, ou esse cálcio livre que fica lá, tira o cálcio de uma forma ou de outra, né? Basicamente o livre, e de repente ele evita essa reação álcali agregada. Ela para essa reação álcali agregada. Depois eu te mando o material para você dar uma olhada. Tá, assim, na literatura que eu pesquisei, assim, a gente não tem essa reação, ela não é controlável. Walter, eu entendi o seu raciocínio, mas não é para isso. Você está pensando nele para selar fissuras. Aqui o caso é diferente. Tem uma pressão interna constante gerando gel expansivo. Então, não, eu entendi. Ele realmente, o Márcio, ele captura o cálcio para formar o gel. Entendeu? O problema não é o cálcio. Pois é, mas é para outra situação. Se eu retiro o cálcio, Márcio, eu quebro a fórmula. Que nada, cara. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, e o hidróxido de magnésio ainda são mais fortes as reações de expansão. Você tá mas eu quebro a fórmula e não crio o gel. Não tem cálcio. Ivan, pode ser que esse material seja em substituição a um silicato. Mas aí, tudo bem, você está em substituição lá no início do processo, então você não vai provocar as reações químicas. Mas uma vez ela instalada, se o seu agregado ele é reativo e os hidróxidos que estão lá no cimento têm as reações químicas ele, lá na hidratação do concreto, se você começar essa reação química, enquanto tiver lá, como é que ele vai capturar? Assim, eu precisava de pegar esse material para ler, para a gente discutir um pouco mais aqui. Eu vou disponibilizar para você, Márcio, te mando por e-mail, tá bom? Se for o caso, até eu tento conversar com o diretor da empresa lá, para ele fazer uma apresentação para nós aqui. Ótimo. Se você autorizar aí, tá bom, Márcio? Claro, claro. Para ele
para ele, de repente, nos ajudar, né? Porque eu também estou aprendendo tudo isso aí. Beleza? E como essa questão da reação ao álcool agregado, ela não é um fenômeno assim que ocorre todo dia, a gente não tem muito exemplo para dar. É verdade. Os exemplos estão muito escondidos aí, a gente nem sabe o que está acontecendo. Nas nossas obras de edificação aqui em Brasília, nós não temos notícia. Correu aí no passado uma notícia aí que nos pilares lá do Nilson Nelson aconteceu isso. Eu acho que não aconteceu, porque eu conversei com o pessoal do concreto, e lá também não tem a água. Como é que um pilar não tem umidade, né? Então, não acho que o problema que aconteceu, se aconteceu, era isso. Entendi. Tá bom, Márcio, valeu. Eu mando para você assim que eu tiver esse material, tá bom? Eu até vou dar uma pesquisada aqui, se eu achar, eu mando pro seu e-mail aí, tá bom? Então, você imagina aí, ó, onde a gente parou nessa situação. A reação química está instalada. Aí você tem que injetar nas fissuras, só se for algum material que você injeta nas fissuras para poder trocar essa reação química de um gel expansivo para um outro tipo de gel. Não sei se isso, eu não conheço. Aí eu tenho que, não dá nem para me ficar discutindo uma coisa que eu não sei, tá? Mas na literatura que a gente tem hoje, a literatura, ela fala que é uma reação química expansiva e que ela é não controlável, né? Então, e os problemas que acontecem, tudo que vai fazer são mitigações, uma tentativa, né, de resgatar o funcionamento daquela peça estrutural. Mas uma peça dessa toda fissurada, sujeita a entrar água, infiltrações de toda natureza. Aí você sai do problema de reação química, de expansão, para uma outra reação que é a corrosão, né? Então aí vai misturar, potencializar dois fenômenos aí de patologia. Mas até mesmo porque está presente toda a peça, né? Todo é agregado, aí está presente a reação, então tem como controlar. E ela é uma reação muito lenta. Então, quando ela começa a fissurar, já se passou muito tempo. O gel começa a reagir lentamente, vai formando o gel aí, a hora que não tem mais espaço para ele, ele continua fazendo pressão internamente dentro da peça, e essa peça vai fissurar. Essa fissura é bem próxima do que a gente falou lá em corrosão. A corrosão também é uma reação química por expansão. Só que na armadura, ela vai dar uma direção, né? Aqui não, está em todas as direções. Oi, Walter, então você consegue esse material lá para a gente ler. Aí traz de novo, né, para o pessoal, para a gente resgatar esse assunto aí. Beleza, vou ver se eu consigo e te mando, tá bom? Okay. Inclusive essa live aí com esse diretor da empresa lá, tá bom? Beleza. Então, a gente estava falando da reação álcali agregado pelas álcali-sílica. E agora nós vamos falar um pouco sobre álcali-silicato, tá? Então, é um tipo específico de reação da sílica, mas os silicatos são várias sílicas ligadas, né? Então, ó, onde é que tem os silicatos, né? A gente tem ele lá cadê meu mapa? Tem na ardósia, nos filitos, nos xistos, guinais. Tudo isso aqui são nomes de minerais que a gente tem. Ardósia todo mundo conhece, filitos todo mundo conhece, xistos, guinais. A nossa pedra aqui do DF é guinais, granulito, quartzito. Então, é possível que possa ser reativos, né? Então, ou seja, são movimentos aí da natureza de antepassados, movimentos tectônicos que reagem, provocam tensões dentro desses minerais, e essas tensões elas vão provocar reações químicas, né? Com radicais livres que vai reagir lá no nosso cimento. A reação álcali-silicato é da mesma natureza da álcali-cíclica, porém ela é mais lenta ainda do que álcali-sílica. E é responsável pela maioria dos casos aqui no Brasil, né? Então, ela, segundo essa literatura aqui, ela não é nova, né? Então, também é uma reação expansiva. Então, essa reação expansiva, aí a gente já mostrou como é que ela ocorre, né? Então, de forças
para todos os lados, e o material não resiste, vai por expansão, vai fissurando, essas fissuras vão aumentando e cada vez mais vai fissurando, então não para. Enquanto tiver material ali para poder fazer reação química, ela vai continuar gerando esse gel expansivo. Mas o silicato, ele é diferente da sílica livre lá, né? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente está trazendo uma imagem que a gente capturou numa reação álcali agregado. Esse grandão aqui seria o mineral, a brita, né? E na ligação da brita e a pasta de cimento com um agregado miúdo, esse amarelinho todo aqui é o gel que é formado, e a hora que ele preenche todos os poros e continua expandindo, aí vai acontecer uma fissura em algum momento aqui, tá? Então, aqui, vocês imaginar um traço aqui, mais ou menos desse tamanho aqui, tem 2 milímetros, ó. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1,5 centímetro tem essa pedra aqui, tá ampliada aí, mais ou menos. Só para vocês terem ideia. E essa reação, esse gel é formado em volta dela, e esse gel é que vai fazer a expansão e vai detonar o nosso concreto. Então a gente tem lá, aí falando, né? Lá na natureza, o item aqui lá na pedreira, né? A gente tem um material mineral que está lá na natureza, mas ele é reativo, né? Então ele tem na sua ligação íons negativos que vão formar ligação química. Então a gente tem lá um silicato e o quartzo seria eu somar várias ligações dessa aqui, né? Então quando eu pego várias ligações, um silicato sozinho seria essa ligação aqui, né? No centro a gente tem o silício e o oxigênio está orbitando geometricamente espaçado igualmente. O quartzo, na verdade, são várias ligações dessas, né? Geometricamente separadas, assim, ela é uma estrutura muito bem formada. Então, a gente tentou trazer nessa imagem aqui, isso aqui está aqui dentro, ó. Então, esse é o quartzo, né? São várias ligações aí de silicatos. Só que esse material pode estar lá na natureza e ele pode ser um material reativo, né? Então, daqui, a gente tem que, né, passar lá na mecanografia, estudar, seguir a norma lá, todos os parâmetros, para a gente ver se esse material é inerte ou não. Então, materiais que podem ter silicatos, né? Aí já tinha falado lá, ardósia, filitos, xistos, gnais. Eu estou na dúvida se a nossa rocha aqui é gnais, lá em São Paulo é basalto e a nossa aqui é gnais. Não, aqui a gente tem muito mais quartzito e xisto. Quartzito e xisto aqui no DF? E aqui dentro do DF mesmo ainda tem muita ardósia, perto de Sobradinho, né? Tá. A ardósia para nós, como ela é um agregado mole, né? Não usa muito. A gente não usa no nosso concreto. Ele é laminar, né? Ele solta as lâminas, né? Então a gente não usa no concreto. Então o nosso aqui é o xistos e o quartzito. É isso? Isso. Marcos? Então eu não sabia dessa notícia aqui. Para mim era gnais aqui. A notícia que eu tinha que o que a gente tem é gnais aqui. Talvez tenha mais em profundidade. Em superfície, não me lembro de ter visto. E o interior de São Paulo é muito basalto, que é uma pedra mais dura do que a nossa, melhor para o concreto e tudo mais. Mas o nosso concreto aqui também tem qualidade. Então, essas são as rochas que tem na sua formulação lá os silicatos, né? Isso. Então, bom, agora a terceira é a reação álcali-carbonato, que, na verdade, na literatura, a gente, no Brasil, pelo menos, fala que no Brasil não tem. Né? É raro essa... É raro não tem, até onde eu li, nas nossas obras, é muito mais álcali-silicatos do que... E não tem álcali-carbonato.
Então, de acordo com Paulão 81, aí, as reações álcool-carbonato ocorrem de forma totalmente diferente das reações álcalicílicas, né? Ou álcalicilicato. Então, uma reação química diferente. Este tipo de reação ocorre devido à expansão das rochas carbonásticas. Então, toda rocha carbonática vai ter esse elemento aqui, ó, junto dela, né? Calcário dolomítico, né? Isso aqui é uma dolomita, essa pedra aqui. Um calcário dolomítico argiloso, a partir do ataque de álcalis do cimento. Então, lá no cimento tem álcalis, né? Pela própria formação do cimento. Então, formando compostos cristalizados, como aí forma essa tal da brucita, o carbonato alcalino e carbonato de cálcio. Então, a gente tem lá na formulação aqui, por exemplo, né? Que o CA, esse aqui é o... Esse é o carbonato de cálcio. Tricálcico. Pessoal, tá me ouvindo? Ouvindo. Ué. Estamos ouvindo. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Ouvindo. Tá, agora eu estou ouvindo vocês, não sei o que houve aqui não. Então, o ataque de álcalis, né, nas rochas carbonáceas é denominada a desdolomitização, que é a dolomita, né? Ou seja, você vai retirando a dolomita. Enquanto tiver dolomita lá no nosso concreto, né, ela vai havendo a reação química, por isso que eles estão chamando que ela vai desdolomitização, né? Aqui é a dolomita, essa rocha aqui. Então, você tem lá o carbono, o calcário, né? E o magnésio, o trióxido de carbono. Com a reação o NaOH, ele vai ter uma reação onde vai sempre liberar o magnésio, O2. E isso vai gerar também essa reação álcali agregada. Então, vamos lá. A gente tem a dolomita, a gente tem o hidróxido de sódio, que, na verdade, a gente não tem esse tipo de formação aqui nos nossos concretos, né? Na reação química vai sobrar o carbonato de cálcio, que é o que sobra para nós, ou carbonato de sódio e o hidróxido de magnésio. Isso. Enquanto tiver a dolomita tiver presente lá no nosso mineral, né? A gente não tem ela no nosso concreto, mas eu estou reportando lá fora, né? Eles usam a dolomita lá no concreto. Enquanto ela tiver, ela vai provocar essas reações químicas. Então, é uma reação também que não para, ela vai gerando expansão. Então, não é um material que a gente se preocupa aqui no Brasil, porque nos nossos agregados, a gente basicamente, as nossas britas origem de quartzito, basalto, então nós não temos esse problema, né? Mas, ô Márcio, isso é em obra de infraestrutura, né? Porque para edificação a gente só vê como agregado o calcário dolomítico, né? Pois nas obras... Essa brita azulada é calcário. Eu não sei por cor eu não sei. A brita azul... A nossa aqui, brita normal que a gente vai comprar, ela é calcário.
Na verdade, a nossa brita, elas são essas ognais. A gente não tem brita de rocha ígnea, coisa parecida. Não, no Brasil a gente não usa. Então, a que a gente tem, ó, acho que eu pulei aqui. As britas que a gente tem no Brasil, deixa eu passar aqui. Ó, a gente tem, ardosa a gente não faz britas, né? Mas agnais, eu acho que aqui no DF são as gnais. As britas lá no interior de São Paulo é basalto, elas, na verdade, todas elas no tom azulado para negro, né? Então, esses são os agregados que a gente usa. A gente não tem, por exemplo, esse agregado, esse quartzo, né? Cor de rosa aqui, a gente não tem, a gente não usa também, né? Mas, ô Márcio, eu tô com essa mesma lista de rochas aqui, mas indicando que são as fontes mais comuns de materiais silicatos reativos. Então, mas a gente não usa eles aqui. Nas obras a gente não usa. Isso, não a gente usa, que eu saiba, obra de calcário. As obras de infraestrutura, elas demandam muito agregado, né? Sim. Então, vem agregado de tudo quanto é lado, né? Então, eles têm muito mais, estão muito mais sujeitos a esse tipo de patologia do que nós. Sim. Aí, só que já começou a acontecer, a gente já tem relatos de obras lá no Nordeste, em blocos de fundação, que começou a ter problema de reatividade a álcalis agregados. Sim, com certeza. Aqui é uma expansão. Deixa eu ver se eu amplio aqui para vocês. Aqui é a expansão, né, do mesmo gel lá da rocha carbonática, que ela tem gera a expansão, parecida com a forma com que gera, que é diferente quimicamente. Mas não é uma situação que nós temos aqui no Brasil. A gente não usa essas rochas carbonáticas no Brasil. Tanto é que na nossa norma, que trata na 15575, 577, que trata dos agregados reativos, ela não traz essas rochas carbonáticas para a gente fazer análise. Então, se por um acaso, né, numa jazida, tiver esse tipo de material, o pessoal recorre a outras normas, mas na nossa norma BNT, elas não trazem, na última revisão dela, que foi de 2018, ela não trouxe, continua não trazendo essas rochas. Então, aí o pessoal usa outras normas, que são essas aí, CSA, são normas americanas e europeias, que trazem para nós elementos, parâmetros para poder verificar. Mas na literatura, normalmente a gente não traz, pelo menos no Brasil, que a gente tenha problema de reação álcool e carbonato. Mas fica aí como referência para vocês, que a gente acha na literatura falando que lá fora tem, né? Então, se alguém quiser se aventurar lá fora também. Então, como é que pode ocorrer essas reações álcool-agregado, tá? Então, basicamente, precisa dos três elementos aí, agregado reativo, álcalis e água. Mas ela é em função do tempo e em função também de temperatura, tá? Então, para que a reação álcool-agregado ocorra em estrutura de concreto, é indispensável que tenha os seguintes fatores. Aí, volta, você perguntou aí, ó. Concentração de hidróxidos alcalinos suficiente na solução. Então, isso pode acontecer. Álcalis, né, suficiente para... Os álcalis estão lá no nosso cimento. Hidróxidos alcalinos vai estar no nosso cimento. Agregados reativos.
agregados reativos, e umidade suficiente para que tenha. Então, eu preciso de umidade, eu preciso de agregado reativo e preciso dos hidróxidos alcalinos. Então, se nosso agregado não for reativo, isso aqui não vai acontecer. E se não tiver umidade contínua ali naquela peça, também não vai acontecer. Ou seja, se eu retirar algum desses materiais, não há reação, né, professor? Não vai ter a reação química. Pode ser a filosofia lá do material que você está apresentando aí, tá? Exatamente. Ele utiliza o cálcio, ele modifica a fórmula da formação dessa reação. Tá. Então, os hidróxidos alcalinos. Então, o cimento Portland, o nosso cimento, que é o que a gente usa aqui no Brasil, constitui o principal elemento de formação dos álcalis no concreto. Então, por exemplo, o potássio, o óxido de sódio. Então, esses são os hidróxidos que podem provocar a reação química. Então, nos cimentos, de modo geral, esses materiais os álcalis, eles são solúveis, né? Então, se eles são solúveis, quando passa a água vai, e a água está sempre abundante nas nossas obras, por vários motivos. A água, por natureza, já é um solvente, né? Se você pegar uma água pura, né, H2O ali, ela é um solvente natural, né? Se não tiver outros elementos ali. Então, ela já é um solvente. Então, quando ela passa nos nossos agregados, ela vai lá tirar esse material que é friável, né, que é solúvel em água, e vai começar a fazer essas reações. Então, gente, em obra, a gente tem que, tudo que a gente pensar, a gente tem que pensar em tirar a água de dentro da obra, né? Porque a água realmente é o que traz das patologias, gera, né, provoca as patologias de várias maneiras, né? Os agregados reativos. Então, o agregado reativo está lá na fase, lá na mineralogia, né? Então, o agregado reativo possui fases mineralógicas silicosas lá na sua composição. Então, esses silicatos, se for silicatos que têm livres, eles vai fazer, participar dessa reação química, né? Então, e os nossos agregados, agregado graúdo, miúdo, por exemplo, tem muito silicato, que é areia, né? Aí lá na norma, ela traz uma tabela onde a gente, qual é a chance, né, dos materiais serem reativos, né? Então, minerais e rochas suscetíveis à reação álcalis agregados. Então, quais são? Material reativo. Aí a gente tem lá opala, tridimita, ou os nomes são cristobalita, vidro vulcânico, vidro vulcano ácido, intermediário ou básico, né? Eles são material reativo. Rochas onde eles ocorrem. Então, a gente tem rochas sedimentares, que lá em mecânica do solo vocês devem ter visto isso, as rochas sedimentares e as rochas ígneas, né? As rochas vulcânicas. Então, as rochas sedimentares contendo opala, como folheiro, arenito, rochas silicificadas, caraca, o nome é bem difícil aí, ó. Alguns xertes, e aí tem uns nomes aqui que nem eu conheço, ó. E as rochas vulcânicas, aí adensito, tufo, perlita, obsidiana e todas as variáveis contendo uma matriz vítrea, né? As rochas vítreas aí, porque quando tem o vítreo, normalmente as sílicas estão presentes. Rochas potencialmente reativas contendo quartzo. Então, ou seja, naquela formação geométrica, né, do quartzo, os silicatos são várias formações que são bastante organizadas. Então, você tem materiais reativos. Calcedônia, o quartzo micro, equiptocristalino, quartzo mocrogranular, fraturado. Então, nessa tabela, são duas tabelas que a gente
está trazendo para vocês aqui, essa tabela 1, ela mostra para a gente quais são os tipos de rochas que podem ter material reativo. Então, materiais reativos e o tipo de rocha. Umidade. Aí a umidade, assim, fontes de umidade são várias, né? Então, de acordo com o Meta Monteiro, que é esse livro do Meta de concreto, ele nem tem mais, viu, gente? Ele não está sendo editado mais. A última edição dele é de 2008. Mas se vocês conseguirem aí cópia, ele tem, assim, uma bíblia do concreto, tá? Então, lá atrás que a água é o agente principal de deterioração física e a gente sabe, não só para o concreto, mas para uma obra como um todo, né? Então, a gente tem que tirar a água em excesso e tirar a água de fissuras, assim, a gente tem que eliminar completamente essa questão da água. Aí a água da mistura do concreto, essa não tem como a gente tirar, mas a gente não pode usar uma água com materiais contaminantes, né? Então, a água, por que ela traz vários problemas, né? Além de tudo, ela é um solvente natural. Então, quando ela passa na estrutura do concreto, por exemplo, por uma fissura, ela pode trazer sais, os sais que estão ali, que provocam, por exemplo, para a gente não confundir eflorescência com reação álcool agregado, a eflorescência é aquele salzinho branco que a gente vê na estrutura, mas ela tem não é um gel, né? Então é um sal. E tem a saponificação também, que é como se fosse um sabão, que também não é o gel. Então a água é que faz essas reações, provoca essas reações químicas. Então, quando a gente faz uma estrutura está enterrada, a gente tem que impermeabilizar para poder evitar que a água entre em algum tipo de fissura e provoque essas reações químicas. Então, em face dela ser tão danosa, é onde a gente tem que tomar cuidado a vida inteira dentro da obra. Quem já trabalha com obra e pretende atuar na construção, na execução, vai ver que é a maior dor de cabeça que a gente tem, por vários motivos, é a água. Tão boa e tão ruim ao mesmo tempo, né? Então, aqui é um vertedouro de uma barragem, onde não tem como você ficar livre da água, a água penetra nas fissuras, né? A água é corrente, né? Então ela está aqui o tempo todo. Então você vê que na rampa do vertedouro já está tendo essas reações e fissurando todo o concreto. Então, num caso desse aqui que a gente está mostrando, não tem solução. Você vai ficar injetando nas fissuras para tampar, para que não haja infiltração, mas a reação química continua lá dentro e essas fissuras vão estar sempre se abrindo. Então, é muito difícil controlar essas fissuras, porque quando o movimento ele é estável, né, onde não tem a presença da água, você vai lá e injeta algum material fluido ali, acrílico, que vai cristalizar essa fissura. Só que se ela é expansiva e continua abrindo, todo material que você aplica, ela vai selar, mas daí a pouco ela vai abrir novamente. Então, às vezes a gente tem tratamento em concreto com resina acrílica, com alguns tipos de resina. Essas resinas são muito fluidas, você coloca lá, faz vários furos no concreto, ao longo da fissura, e injeta a resina. E ela vai vedar. Mas como é uma reação expansiva, ela vai continuar abrindo, né? Vou aqui meu... Mano. A temperatura. Então, a temperatura também tem uma influência muito grande aí nas reações químicas, né, do cimento. No nosso concreto, quanto mais baixa a temperatura, mais lentas são as reações químicas, quanto mais alta a temperatura, mais rápido são as reações químicas, né? Mas o ideal para as reações químicas no concreto está lá em torno de 38 graus. Reações abaixo de 10 graus químicos,
10 graus Celsius, as reações químicas são muito lentas e às vezes você precisaria de uma demanda mais rápida no seu concreto, desforma e etc. Você não consegue porque a temperatura está muito baixa. Então, a temperatura tem uma influência direta, inclusive, na resistência do concreto, né? Então, segundo aí o SAMI, lá em 88, verifica-se que o concreto curado a 38 graus Celsius apresenta considerável redução de resistência, acima de 38, né? Resistência à compressão. E com o passar dos anos, além de apresentar expansão e fissuras bastante severas, ao contrário disso, amostras curadas a 20 graus Celsius mostram poucas evidências de deterioração. Só que, aqui no DF, por exemplo, 20 graus Celsius a gente nem pega mais, né? Aqui já está batendo os 30 graus de temperatura ambiente. Então, essas amostras curadas aí a 20 graus Celsius é basicamente laboratório, né? A gente, no Brasil, o gradiente de temperatura do norte ao sul é muito variado. O tempo, né? Então, que é outra variável para as reações álcool agregado. Então, o surgimento de fissuras, ela não é assim, uma coisa que vai acontecer. Eu fiz o concreto hoje, daqui ano que vem começa, não tem esse tempo definido. Mas o que se sabe é que uma vez instalada a reação química, ela não tem um tempo usado para começar a acontecer, tudo vai depender da quantidade daqueles elementos, umidade, o material reativo e os álcalis do cimento. Dependendo dessas quantidades, as reações começam a aparecer, né? Então, a gente tem, aí segundo a literatura, reações que aconteceram após 30 anos da execução da obra. Então, é um fenômeno, não é novo, não é relativamente novo, não é novidade, mas, por exemplo, nós que somos da área de edificações, a gente não tem nem exemplo para trazer para vocês. O pessoal de infraestrutura vai ter mais exemplo para trazer. O pessoal de infraestrutura que eu falo de obras de barragem, de canais, onde o volume de concreto é muito grande. E talvez algum pessoal que faça pavimentação de concreto aí ao longo do Brasil todo. Aqui no DF, eu perguntei para vários colegas, várias obras, pelo menos eu não tenho notícia de ter problema de reação ao álcool agregado. O Ivaldo trouxe uma notícia para nós há algum tempo atrás aí, Ivaldo. Eu não sei se ela se confirmou. Você falou no início do curso que estava numa obra que parecia que tinha. Não sei se confirma. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Ouvindo sim, mas eu acho que não é o caso, porque a fissuração lá na obra, se é a que a gente visitou, é muito recente. Parece mais coisa de retração. No início do curso é que ele falou que visitou uma obra que estava com esse problema. Eu perguntando a várias obras aí, eu não tenho notícia. Fissuração, ela aparece por vários motivos, né? Pela reação, pela retração, né? Na hora da cura do concreto, imediatamente aquelas fissuras que aparecem são pela alta temperatura do concreto. Não é uma reação química desse tipo aqui, né? De álcool agregado. Então, realmente, não é só que ela é problemática porque, uma vez ela é instalada, a fissura está lá, se você não tratar aquelas fissuras, é por onde a água pode passar. Aí você vai ter problema, na verdade, é de corrosão, talvez aqui no DF, em função do cimento que a gente usa e em função do agregado que a gente usa. Então, a metodologia de detecção de álcools agregados, aí tem um passo a passo, aí vários tópicos que são elencados, né, na literatura, que você pode fazer para evitar essa questão da reação álcool agregado. Vai desde a análise petrográfica lá do material, né, até algum método químico que possa perceber que o agregado reage quimicamente, né? Então, voltando aí para vocês, tudo que a gente usa na obra, a gente entende que deve ser material inerte, não pode sofrer reação química.
Então, mas nas nossas obras de edificações, aqui, comumente, realmente eu não tenho nenhum exemplo para trazer para vocês, não tenho essa notícia. E se tiver, né, por um acaso tiver aí, também o pessoal não divulga muito, né? Mas perguntando a colegas que trabalham em obras grandes aqui no DF, na área de edificações, que é onde a gente atua, eu não consigo trazer para vocês um exemplo de reação ao álcool agregado. Mitigação aí das reações álcalis agregados, né? Uso de aditivos químicos que possam, aí pode ser que esse aditivo aí que o Ivaldo está nos colocando aí, seja um aditivo que possa substituir algum material, mas aí a partir que ele me mandar, a gente vai estudar e trazer para vocês depois. Os aditivos químicos que incorporam a massa do concreto, né? Na literatura traz que eles inibem, né, através das suas propostas, as reações álcoolis agregados. Então, existe alguns aditivos químicos que podem inibir essas reações. São os hidrofugantes? O hidrofugante que a gente usa, né, a gente usa na superfície do concreto. Os hidrofugantes eles são à base de silano, siloxano. O que acontece com eles? Na verdade, eles entram dentro do poro e eles mudam a tensão superficial do material, onde a gota da água não vai entrar. Não consegue penetrar. Não consegue penetrar. Então, na verdade, ele está selando a porosidade, né? Isso. Superficial. Então, ele muda a tensão superficial do material e a água não penetra. Mas aí você utiliza ele não na massa do agregado, você utiliza ele numa aplicação externa, por exemplo, numa fachada, num tijolinho aparente, num concreto aparente. Aí a água que vem, ela não tem a força para entrar naquele poro. É diferente. O hidrofugante, ele cria uma película, não é isso? Na superfície, né? Evitando aí a penetração da água, né? Isso. E você tem que, na verdade, assim, de tempos em tempos, você tem que reaplicá-lo, né? 3 em 3 anos, você acaba tendo que reaplicar ele para que a superfície, aquela tensão superficial da água, ela se permaneça, a gota da água não vai penetrar. Então, ele muda a tensão da superfície do material, né? Às vezes ele pode até continuar poroso, mas aquele poro não é o suficiente para que a gota da água ele entre ali naquele material. Então, é muito aplicado, por exemplo, aplica um grafiato e aplica um hidrofugante em cima. Um tijolinho aparente, aplica um hidrofugante. E se você fizer um ensaio aí, pegar um tijolinho de cerâmico, bem poroso, botar ele na água e pegar outro e aplicar o hidrofugante e botar na água também, você vai perceber que mesmo ele imerso, a água ela penetra muito pouco, né? Então, realmente funcionam bem os hidrofugantes. Queria mostrar para vocês acho que eu não botei no slide, eu ponho na próxima aula aqui. Bom, os aditivos químicos de solução de lítio são utilizados para poder tratar essa questão das reações álcool agregado. Então, ele reduz a expansão em gel. Aí, Valdo, pode ser que seja nessa linha esse produto que você está falando conosco. Aí eu preciso de ler lá, ver se... Só que você está falando que ele é a base de cálcio, né? Isso. Ele é um silicato modificado. Mas, assim, professor, eu vou buscar maiores informações para te passar até, para que a gente possa estar tratando desse assunto assim com mais maestria, né? Com mais conhecimento de causa, para não falar, eu particularmente, não falar coisa errada, né? Eu não entendo praticamente nada. Não, nós estamos no mesmo barco aí, pode todo mundo ter certeza. Tudo que a gente está falando aqui, eu nunca vivenciei. Eu estou trazendo da literatura para vocês, tá? Ótimo, então eu já tô baixando aqui o material aqui, já estou te passando, tá?
Tá. Eu te passo no e-mail, se dá uma estudada direitinho, aí a gente pode abordar isso na próxima aula. Que ele combate... são vários tipos de patologia. Inclusive, o Marcos, se estiver me escutando, aquela patologia lá que nós vimos na obra, sim, que é a eflorescência, né? Ele combate a eflorescência porque ele cria um gel e aí impede o acesso da água, né? E aí ele trabalha também com a reação óculos agregado, carbonatação, umas outras patologias também voltadas ao concreto aí. Tá bom, Márcio? Mas eu vou te mandar esse material aí a gente aprende junto aí, todos nós aí, tá bom? Sim, estamos no mesmo barco aqui. Beleza, Márcio. Então, considerando aí que, na verdade, esse lítio aí que é utilizado nos aditivos, né? Ele substitui aí o sódio e o potássio. Lá na formulazinha, lá em cima que a gente mostrou para vocês, no silicato, tinha lá o sódio e o potássio fazendo as reações químicas, provocando o gel, né? Então, o lítio, em substituição ao potássio e o sódio, ele não gera esse gel de expansão, né? Ele provoca uma cristalização não expansiva, né? O lítio, o potássio, na reação química que ele gera lá, ele vai gerar uma reação, aquele gel também é formado, porém o gel é expansivo. Então, segundo Collins aí, lá de 2004, os aditivos à base de lítio, né? Então, a gente, LiOH, LiCl e LiNO3, aumenta a dissolução da sílica, né? Então, ele dissolve mais a sílica. Contudo, esse aumento não causa acréscimo da expansão. Então, porque ele, nessa reação, ele faz a modificação do material e ele inibe essa expansão. Então, os aditivos têm sido utilizados para mitigar essa questão da reação álcool agregado. Então, eles fizeram os ensaios onde que mediram, né, a idade do material e a expansão, uma zona aí entre 0 e 0,2% de expansão, considerava que não era nocivo, né? Então, entre 0, a expansão do material, né, na idade, entre 0 e 0,1, ele é inócuo, é uma expansão muito baixinha. Entre 0,1 e 0,2, na expansão do material, corresponde a uma expansão aí, assim, potencial reativo, ou seja, ele pode continuar reagindo e pode continuar tendo mais expansão. Quando você faz um ensaio lá e o material parte de 0,2%, veja vocês que é 0,2%. Se a gente fosse bem pequeno, né, essa expansão. Você mediu o material, ele cresceu, expandiu 0,2%, é muito pouco. Porém, a partir de 0,2 para cima, ele começa a trazer problemas para o nosso concreto. Então, pequenas expansões do material já é o suficiente para a gente ter problema de patologia, porque na verdade é um somatório, né? Você mede lá a expansão do material, mas quando você tem aquilo em quantidade dentro da peça, a energia lá dentro da expansão, ela é muito grande. Então, essa energia de expansão é a que faz aquelas fissuras, né? Então, ou seja, quando você vai fazer as análises da sílica lá, né, e vai lá no laboratório medir essa expansão, de 0 a 0,1 é o que é considerado que não traz prejuízo para nós. De 0,1 a 0,2 já pode trazer algum tipo de prejuízo. Acima de 0,2, que é muito pouco 0,2, né, se você for imaginar quanto que é 0,2% num agregado de expansão, assim, a gente não consegue, só em laboratório mesmo para medir. A partir de 0,2%, por cento já é, assim, aí já começa a ter efeitos deletérios no nosso concreto. O uso de adições minerais, né, nos nossos concretos. Então, também a gente, os materiais silicosos, né, são finamente moídos. Por exemplo, a gente usa sílica no nosso concreto, né? Então, a gente tem que
ter o cuidado dessa sílica não ser uma sílica ativa, porque senão a gente pode provocar as reações álcalis agregados. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem aqui são as escórias, a composição química de escória de alto forno, que a gente usa no nosso cimento, né? E, consequentemente, está lá no nosso concreto. Então, a gente tem aí, ó, de sílica, 34% de sílica. Então, a característica química, né, da escória lá de alto forno, que é utilizado no nosso cimento, a gente tem uma infinidade de materiais aí, ó. A gente tem sílicas, aluminatos, tem o carbonato de cálcio, a gente tem material ferroso, tem magnésio, tem potássio, tem manganês, tem vários materiais aí, e o percentual de sílica, né, é o que é o mais incidente. A sílica, a escória, a gente, lá na indústria metalúrgica, né, na metalurgia, a gente tem escória de alto forno, que a gente usa no nosso cimento, e tem uma outra escória que é lá da aciaria. Essa escória de aciaria, ela não é uma escória inerte, ela continua provocando expansões. Então, aqui a gente não tem metalúrgicas próximo do DF. Mas quem já foi lá em São Paulo, próximo de siderúrgicas, lá no Vale do Aço, tanto em Minas quanto em Volta Redonda, né, no estado do Rio, lá no Vale do Paraíba, tem as siderúrgicas lá. Durante muitos anos as escórias elas eram estocadas porque não sabia nem o que ia fazer com aquelas escórias. Aí começou a usar no cimento e no concreto, né? A gente usou ela no concreto como agregado ou como uma adição, e o pessoal do cimento passou a usar a escória de alto forno no cimento. Aí teve uma época aí, lá uns 20 anos atrás, que como tanto a concreteira quanto a indústria de cimento estava usando, a gente teve muito problema no concreto. O pessoal do concreto parou de usar, o pessoal do cimento continuou usando, mas funciona bem no cimento, né? Porém, a gente também usou lá em Volta Redonda, que é onde a minha origem, eu estudei lá, né? A gente usava a escória de aciaria em alguns ensaios lá, e a gente usou ela como base para pavimentação. Então, a gente via a expansão da escória, a gente não sabia. A gente fez vários ensaios lá e chegou a usar, assim, em bairro mesmo, usar em pavimentação. E tinha as reações químicas, provocava expansão e o pavimento estourava tudo, né? Mas a escória de alto forno, isso não acontecia. Na escória de aciaria, acontecia. Então, todo material que a gente vai usar na construção civil, a gente tem que ter certeza que ele é um material inerte. E aí também tem aqui uma tabela deixando para vocês aí, composição químicas aí também lá do material que a gente usa na produção do concreto, né? As argilas, por exemplo, né? Mas não precisa, ninguém tem que decorar a composição química de material. O importante é a gente saber que a gente precisa de ter controle lá do nosso agregado, e obviamente não é um engenheiro civil que vai fazer essa análise, né? A gente precisa de levar para os laboratórios especializados. O que a gente não pode fazer quando a gente encontrar uma jazida nova é não fazer os ensaios, né? Então, ó, tem lá uma pedreira, vamos começar a explorar. Então tá, mas vamos ensaiar esse agregado, né? Essa areia que nós estamos utilizando. Então, isso é o que é importante. A gente não tem a capacidade ali de, quimicamente, né? A não ser que a gente se especialize, aprofunde no assunto só para tratar desse assunto. Ô, Márcio. Sim. Em paralelo, enquanto você estava dando aula ali, eu estava dando uma pesquisada aqui. Primeira coisa que é interessante, fui nos 3 maiores produtores de agregado aqui para o DF, né? O maior é a Britacal, e a única coisa que fala é que é calcário, mas não traz em lugar nenhum informações técnicas sobre a composição
desse agregado, né? E... Então, sim, pode falar. Desculpa. E além disso, não encontrei nenhum trabalho local, principalmente da UNB, a respeito dos agregados naturais consumidos aqui. Tem muito trabalho de agregados que são de reciclagem de outros materiais que são adicionados ou podem ser adicionados ao concreto, né? Uhum. Ou seja, tá ruim de informação, né? Na verdade, assim, se for lá conversar com o Bauer, lá da UNB, né, que é o professor... mas isso é um inferno na construção civil. Se eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, de geotecnia, eu tenho que ser amigo de alguém do único laboratório que tem, que é de lá da universidade. Se eu preciso de uma informação técnica, não tem lugar nenhum, tem que ir lá na camaradagem com alguém. Isso é complicado, né? Não, na verdade, assim, assim, para o DF, assim, tá tudo muito controlado, mas a gente tem pessoal de geotecnia que não é um só não, viu? Bastante aqui no DF. A gente tem aqui o Carlos Medeiro, que é da Embre, que é um especialista, o próprio Fernando, nosso professor, é especialista em geotecnia. É verdade. Em fundações. A gente tem o Francisco Oliveira, que é um dos projetistas de fundações aqui, antigo, e conhece demais Brasília como um todo. A gente tem lá o Camapum, que é especialista em solos colapsíveis, aqui também do DF. É porque talvez vocês não estejam ainda no meio inserido, entendeu? Mas não tem eu fiz o quê? Eu vim aqui e procurei no Google Academics e no Google normal trabalhos. Encontrei trabalho do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de tudo quanto é lugar. Os únicos de Brasília que tem, normalmente, uso de reciclagem de pneu, uso de reciclagem de concreto, como não sei o quê, mas em cima do agregado que a gente consome, da qualidade da areia que a gente tem disponível, não vi. Então seria um TCC interessante aí, ó, já que você botou... Mas não adianta, não tem um laboratório para isso. Laboratórios para ações químicas... Cria, Márcio. Oi? Se não tiver laboratório, cria-se um. Mas aí precisa de, por exemplo, quem é que quimicamente podia nos apoiar, né? Vamos dizer. Bom, mas realmente você tem razão, ô Marcos. As universidades aqui, principalmente a de Brasília, né? Você vai em São Paulo, não. Elas são mais abertas ao público. Exatamente. Aqui tem caixa preta, né? Então tem muita estrela aqui no DF. Isso é muito ruim para nós. Eu estudei na UNB, por exemplo, e era desse jeito. Você tinha que ser escraviário do professor durante um bom tempo para você ter acesso ao laboratório, para você ter acesso à literatura, os dados que estavam nas gavetas e assim por diante, né? O que é uma bobagem, né? Na verdade, a informação ela tem que ser disseminada, né? E eu não sei por quê, realmente existe um mercado acadêmico, do mercado profissional, também existe uma distância muito grande. É verdade. Assim, na UNB é muito grande mesmo. Aqui no DF, né? Onde o meio produtivo, o pessoal que está... Eu sou da iniciativa privada, eu trabalho em construtora. E Valdo também trabalha na iniciativa privada. Mas a gente está muito distante da universidade. E o Projeção, por exemplo, é uma universidade que começou agora, nós também não temos trabalhos acadêmicos suficientes para poder enfrentar o mercado aí, né? A cadeia produtiva, né, a indústria da construção civil nossa do DF, não quer saber de universidade. E a universidade também não quer saber da indústria. Então não tem essa aproximação. É diferente, se você for em São Paulo, por exemplo, cara, você vai cansar, vai lá para trabalhos da USP, cara, você nem consegue. De tanta coisa que tem. Tanta coisa que tem. Eu sou rato de fuçar esses artigos e TCCs e coisa parecida. E os caras querem publicar todo dia, lá na USP, no IPT, São Carlos. Sim. Todo mundo quer publicar, quer mostrar serviço, né? É mais próxima também vamos dizer, a indústria da construção civil. Para você ter ideia, só para vocês saberem, quem é os mais novos não vão saber disso, mas quem é os mais antigos lembra da Encol, não é isso? Sim. Se você for lá na USP, você vai ver a quantidade de trabalho que a Encol patrocinou lá, é imenso.
Então, ela teve que ir para São Paulo, achar uma universidade lá para poder patrocinar trabalhos lá, para poder difundir no Brasil inteiro. E a Encol tinha essa política de espalhar o conhecimento. Ela não retinha, ela espalhava o conhecimento. Marcos. Oi. Marcos, aquela obra que nós fomos lá, o engenheiro lá, o Rodolfo. Sim. Esse grupo da Encol para desenvolver tecnologia de construção civil. Tanto é que ele foi um dos fundadores do CPP, Centro de Produção de Produtos, lá do setor de oficinas, que era da Encol, que a Paula Otávio incorporou para ela. Né, Márcio? Conhece lá, Márcio, o CPP da Paula Otávio? Assim, a Encol tinha uma política, ela tirava dinheiro para iniciativa, para estudos, né? Ela incentivava demais as pesquisas, né? Então, ela tinha as construtoras hoje, eu trabalhei em construtora grande, se a gente não correr atrás, ela não quer nem saber. Então, não são todas as construtoras que pegam uma parte do seu lucro ali, vamos dizer, da sua receita, para poder investir em pesquisa. Não tem. Aí, tirando aí Camargo Correia, Odebrecht, só que essas empresas gigantes aí, elas... Não estão com dinheiro sobrando, não. Elas tiram dinheiro de lugar que a gente já sabe de onde é, né? Então, as construtoras nossas do DF, por exemplo, não tem interesse nenhum em patrocinar um estudo acadêmico, por exemplo. Nem se for em benefício para ela, ela tem uma dose de preconceito mesmo, né? Sabe? Fica uma caixa preta, tanto do lado da indústria privada quanto do lado da universidade, isso é uma bobagem. Né? Bom, eu acho que esse aqui é o último slide que a gente está apresentando para vocês. Ó, adições minerais pozolônicas, percentuais permitidos, né, para poder, na adição do concreto, né? Que você aplica, né, para inibir a reação álcali agregada. Então, sílica ativa de 10% a 15%. Cinza de casca de arroz, né, são as cinzas volantes aí que a gente já ouviu falar. Aliás, são ela é finamente moída, né? Ela também vira um aditivo para o concreto. Tem que ser maior que 12%. Metacaulim, entre 10% e 25%. Pozolana natural, 20% a 30%. Cinzas volantes, são cinzas vulcânicas, né? 25% a 50%. Escória de alto forno moída, de alto forno, viu, gente? Aí, às vezes, quem está perto da metalurgia, existe outra escória, que é a escória de aciaria, e não serve para nós. De 40% a 65%. E aí, uma relação da norma 15577, ela tem vários capítulos. Aí estão os capítulos aí, e dentro de cada capítulo desse aí, fala um pouco sobre reação álcali agregada. Então, quem conseguir essa norma aí para ler, também outro defeito nosso do Brasil, que a norma a gente tem que comprar. Algumas são patrocinadas, a gente consegue, mas a maioria a gente tem que comprar. Mas a internet está aí para poder quebrar esse paradigma aí, já tem algumas, essa aí, pessoalmente, eu tentei conseguir, não consegui não. Mas se alguém conseguir... Márcio, para normas, que eu estou me habituando a ler, eu fiz aquela assinatura da Target, que não sai cara, e tem até um desconto lá para estudante, que você tem todas as normas sempre atualizadinhas na mão. Você só não pode baixar, né? Mas consultar imediatamente. Não consegue nem imprimir, mas você tem acesso a quantas normas? Todas, de qualquer área, não só de construção civil. Inclusive aos textos das normas que ainda estão em consulta pública. Você pode ler lá, você não consegue nem baixar e nem consegue imprimir, né? Isso mesmo. Mas tá sempre à mão, até pelo celular. Uma vez Pois é, mas só de nós da construção civil, quem está ligado ao meio produtivo aí, uma vez eu relacionei um catálogo de normas, eu cheguei, eu sozinho não, vários colegas, né? A gente chegou a mais de 1.000 normas que a gente teria que adquirir. Isso dá quase 200 mil reais. Aí a gente... É caro mesmo. Não tem como comprar essas normas, né? A assinatura da Target fica o quê? Ficou por volta de uma caixinha de cerveja por mês.
Pois é, 20 e poucos reais por aí. A última vez que até na empresa que eu estava anteriormente, a gente tinha assinatura lá, a gente tinha direito só a 5 normas. Não, pode pegar tudo. Pode pegar lá que vale a pena. Todas? Todas. Bom, você tem lá, né? Até de terceiraria, o que você quiser, não tem... Para você ter uma ideia, para a gente ter acesso a 5 normas, a gente pagava por ano R$ 700. Pois é, pega Target Prime, vale a pena. Mas era pela Target também. Uhum. Eu tenho, pode testar. Todo ano podia trocar, renovava, né? Então num ano a gente escolhia 5, no outro ano a gente trocava aquelas 5, aquela que a gente estava mais utilizando é a que a gente trocava, né? A última que a gente estava lá, que a gente teve mais interesse foi a da norma de desempenho. Pois é, tá sem limite. Bacana, graças a Deus, porque não era assim não, viu? Uhum. Eu fiz assinatura tem pouco tempo, tem 1 ano por aí. Por conta da pandemia aí, ô Márcio, passa o seu login e senha para nós aí. O Marcos, né? O que é? Passa seu login e senha para nós aí, cara. Deixa de ser morrinho, ser empresário. Não, rapaz.